Segundo Lauro Jardim, e para isso a gente vai aqui ao Planeta do Futebol, negociação entre Santos e Neymar por renovação de contrato avança. As conversas são para uma renovação até a Copa do Mundo de 26, com os mesmos valores do primeiro contrato. Mesmos valores quais? Daqui a pouco eu vou comentar isso. Está 90% fechado, afirmou um importante dirigente do Peixe que acompanha muito de perto as tratativas. Aqui isso é uma matéria hoje de manhã, no UOL, que teve colaboração aqui da Gazeta, que diz: sentimento de Neymar é esperança do Santos em negociação por renovação. Junho será decisivo para o Santos, o clube negocia uma renovação contratual com o Neymar, o atual vínculo se encerra no final do mês e as conversas pela extensão já estão acontecendo. O presidente Marcelo Teixeira crê em um final feliz. O mandatário acredita que o sentimento do camisa 10 pelo alvinegro praiano possa ajudar. Isso é uma falácia. Ele revelou que o jogador de 33 anos chegou a receber propostas financeiramente melhores no começo do ano, eu duvido, mas o coração falou mais alto. Além disso, Teixeira entende que Neymar não tem muitas rotas alternativas. Para ele, o mercado está estreito. Aqui tem algumas declarações do Marcelo ontem no Sport TV. Desde que voltou para o Peixe, Neymar disputou 13 jogos. Neymar que custou aqui 8 milhões por jogo, Felipe. E a Lady Gaga, segundo o PVC, para fazer o show de Copacabana para aquele mundaréu de gente, custou 5,5. É inacreditável. Um jogo do Neymar na Vila Belmiro para 14 mil vale mais que a Lady Gaga assistindo... Vale mais ao Santos do que os empresários que pagaram para trazer a Lady Gaga para Copacabana. É um negócio que vai explodir o clube, simplesmente isso. Dito isso, Felipe, precisa entender valores de que contrato está se dizendo, né? Se são os valores do contrato CLT ou também do contrato de imagem. Eu digo isso porque na entrevista ontem do Marcelo Teixeira no Seleção Sport TV, ele foi muito enfático de dizer que acredita que vai renovar, mas que os moldes precisam mudar. Ele foi muito claro. Ele falou assim, e ele deixou claro que a conta não fechou. Aliás, pergunto onde está agora, nesse momento, Natália Ferrão, que disse no programa do De Olho no Peixe que a conta tinha fechado, que o Santos estava lucrando com o Neymar, e portanto, praticamente assim, indo contra a minha informação é do Pedro Lopes, que tinha acabado de sair na revelação do contrato, que não só a gente revela o contrato, mas trouxe números daquele momento, daquela semana, do quanto o Santos tinha arrecadado, e ela deu uma entrevista para o De Olho no Peixe, dizendo que o Santos tinha arrecadado e estava lucrando com o Neymar. Agora o próprio presidente do clube, ontem numa entrevista ao vivo no Sport TV, afirmou categoricamente que a conta não fechou. Palavras do Marcelo Teixeira. Não sou eu que estou dizendo mais. O próprio presidente do Santos disse. Então queria saber, né, onde está. Porque é muito fácil sair por aí falando informações e depois, né, saindo pela tangente. De qualquer jeito, Felipão, o que eu queria dizer é o seguinte: ele foi categórico em dizer que não vai fechar um contrato do jeito que foi feito, que não tem condições de pagar, e mais, diz que renegociou com o Neymar pai a dívida com relação à imagem. O que acontece, Felipe? Temos aqui um cenário que é o seguinte cenário. O Santos hoje deve 85 milhões de reais para o Neymar. Essa dívida tinha que ser paga até o dia 30 de julho. Não será. Segundo informação do próprio Marcelo Teixeira, essa dívida foi alongada até o fim da gestão do Marcelo Teixeira. Se o Santos tiver que pagar esses 85 milhões de reais até dezembro de 26, que é onde vai a gestão do Marcelo Teixeira, a gente está fazendo uma conta aqui de mais ou menos 18 meses. Então, vamos calcular 85 milhões dividido por 18, se isso não tiver juros, tá? Porque pode ser que tenha juros por conta do atraso. Mas vamos imaginar que o Neymar pai foi parceiro, gente boa com o Santos, e dividiu a dívida de 85 milhões que ele tem a receber do primeiro contrato por 18 meses. Isso significa que os que são aqui equivalentes a 4,7 milhões por mês que o Santos tem que pagar desse primeiro contrato ao ANR Sports até o fim do mandato do Marcelo. Mas o Santos tem que pagar o contrato de carteira do Neymar hoje, que é 4,140. Então, mais 4,14 aqui. A gente está falando que só com, Felipe,
o salário base de carteira do Neymar e com a dívida que o Santos exerceu no primeiro contrato, o Neymar vai custar ao Santos por mês 8,86 milhões de reais se renovar. Mas não sabemos o que mais eles terão de imagem. Se eles tiverem o mesmo que eles tinham de imagem, isso vai para lá de 25 milhões por mês e obviamente quebra o clube, e o Marcelo disse que já não vai fazer isso. Agora, Felipe, por 8,8 você vai ter que pagar 4,7 se você acertou a dívida. Esses 4,7 você vai ter que pagar de um contrato que você não pagou. Mesmo com o Neymar indo embora, você vai ter que pagar até o final da gestão Marcelo Teixeira esses 4,7. Por 8,8 milhões, você manteria o Neymar se ele tivesse muito afim de dissesse, quero ficar até a Copa por mais um ano. Você manteria o Neymar por esse valor, Felipe? 8 milhões? 8,8, quase 9 milhões. Por mês? Por mês. Jamais. Jamais, cara. Jamais. Eu acho que o Santos deveria, já falei aqui, mas repito, acho que o Santos deveria estipular um contrato de produtividade para ele e tentar ajustar aí, cara. Um contrato que, se for para ele ficar, que não esgarçasse os cofres do clube a esse ponto, como já esgarçou, né? E outra, se o Santos deixar alongar essa dívida, imagina, cara, virar uma dívida de 200 milhões de reais aí. Isso é louco, cara. Aí é 3 anos na Série B pra pagar. Não, aí o que vai acontecer é muito simples. Vende o clube e vende para algum investidor e entrega parte da SAF pro Neymar pai. Da SAF pro pai dele. E de graça. Em troca da dívida. Que coisa... Bela negociação, hein, pra quem disse aí que o Neymar se pagaria, né? De fato ele se pagaria, mas ninguém falou que ele arregaçaria os cofres do Santos. E tem uma coisa, Felipe, é importante dizer o seguinte, tá? Que tem uma coisa aqui de gestão. O Santos, segundo a informação do Mussete, a nossa informação há 3 semanas atrás era que o Santos tinha feito 66 milhões de reais a mais com marketing. A informação do Mussete é que o Santos fez 70 milhões do que teria o mínimo garantido no Neymar. Então 70 milhões, eu não sei se é bruto ou se é referente aos 75% do Neymar. Eu não tenho essa confirmação, tá? Mas digamos aqui que seja com relação aos 75% do Neymar, faltando 15 milhões de reais para pagar o Neymar. O Santos fez esse dinheiro com receitas que ele teve a mais com a presença do Neymar nesse contrato. Só que o Santos não repassou para o Neymar esse dinheiro, o Santos gastou esse dinheiro. Isso que é o pior, cara. Então o Santos usou esse dinheiro e agora o Santos está engasgado com uma dívida com o pai de um jogador. O Marcelo Teixeira se compromete a pagar essa dívida até o final do mandato, mas não sei de onde ele vai tirar, porque ele não conseguiu pagar o Caixinha, não conseguiu pagar o Lille. O Santos está aí no mercado louco para trazer reforços e o Alexandre Matos foi contratado para isso e tal, porque o time precisa contratar para não cair. Alguns reforços pontuais e tal. Por quê? Porque o Santos sabe que vai chegar alguns transferbans já. E vai ser impedido de contratar. Essa é a gestão do clube hoje, cara. De onde parte esse otimismo em relação à renovação do Neymar? Tem já alguma especulação de como seria esse novo contrato? Se seria nos mesmos moldes? Aqui está dizendo, né? A informação é que do Lauro Jardim é que as conversas são para uma renovação com os mesmos valores do primeiro contrato. Ele só não especifica se o primeiro contrato é com relação ao contrato de carteira ou também o contrato. O que eu estou me baseando é pela informação oficial do Marcelo Teixeira, que disse que não tem condição de seguir pagando mesmo. Ponto. Que são os 21 milhões lá por mês. Não dá. Ponto. Bom, e aí então é a palavra do clube contrastando com a informação do outra, Felipe, a gente vai ver isso depois no balanço. Eu vou tentar, logicamente, conseguir o segundo contrato em algum momento. Né? Do mesmo jeito que eu consegui o primeiro, vamos ver se a gente consegue essa façanha. Mas se a gente não conseguir, isso vai estar estipulado no balanço do clube em algum momento. E a gente vai saber. Lá na frente, entendeu? Quanto custou a aventura Neymar? Exatamente. Até agora tem sido um escárnio completo com os cofres do Santos. E o Santos ainda poderia ter feito isso de um jeito melhor, né, cara? Ter negociado isso de um jeito melhor e poderia ter lucrado com isso se fosse bem negociado. Mas o projeto foi péssimo, foi muito mal calculado.
ainda as coisas que foram que deram frutos não foram repassadas, porque o Santos hoje vive uma fantasia, que é essa gestão do Marcelo Teixeira, de querer sair de uma segunda divisão e querer dar um passo maior que a perna, querer brigar lá em cima e gastar dinheiro que não tem em jogadores que, com algumas poucas exceções, não estão contribuindo, cara. Então, realmente, o cerco está se fechando e hoje o Santos também se vê como refém do Neymar, porque internamente eles acreditam que se o Neymar sair, a parte do elenco em termos de mobilização, assim, vai entrar num desmanche e o time vai embicar para uma queda novamente. Então os caras acham que a única chance de salvar lá dentro, não é o que eu acho, mas o que os caras acham lá dentro que a única chance de salvar é mantendo o Neymar. E aí vão entregar o rim. Então vamos ver o que vai acontecer. Assim, eu tô bastante curioso para ver o que vai acontecer nesse futuro, mas de fato, dá para afirmar já categoricamente para mim que é uma gestão absolutamente temerária do Marcelo Teixeira, para dizer o mínimo, e que pode deixar consequências gravíssimas como nenhum outro presidente deixou, por mais que o Pérez tenha sido uma tragédia, o Odílio Rodrigues com o Leandro Damião tenha sido uma tragédia, o falecido Modesto Roma com dívidas relacionadas a Gabigol, que vendeu para a Inter de Milão sem cumprir o prazo de mandar para o Barcelona, que tinha obrigação de compra, isso virou dívida depois. Coisas assim amadoras que foram feitas no Santos, isso não é nem perto do que o Marcelo Teixeira, com essa aventura Neymar, pode fazer com os cofres do Santos, e só o futuro vai nos dizer, Felipe. Agora, importante dizer que o Neymar, o Marcelo Teixeira ontem também informou no Seleção que o Santos recebeu uma proposta, não chegou a ser uma proposta, mas uma conversa, um interesse do Fluminense em ter o Neymar no Super Mundial. O Marcelo autorizou o Mário Bittencourt a falar com o Neymar e com o Neymar pai, e ambos entenderam, era um contrato só para o Super Mundial, ao que tudo indica. Ambos entenderam que não era, para a carreira do Neymar agora, o ideal não era jogar o Super Mundial, mas sim se recuperar para estar na ponta dos cascos para voltar a jogar em alto nível em julho, quando o Campeonato Brasileiro é retomado, Felipe. Cara. Eu já, minha opinião sobre o Neymar tá aí. Eu acho. Tá até chato, né? Eu acho. Repetitivo e acho que ele vai precisar remar muito ainda pra conseguir ser competitivo de novo. E o que eu vi domingo me preocupou do ponto de vista se ele ainda tá afim, sabe? Uhum. Que me pareceu que ele tá meio de saco cheio. É um cara, tá muito abalado psicologicamente, né? Tá muito nervoso, tá muito revoltado com tudo, tá brigão, tá, não sei se ele tá ansioso, se ele quer dar uma resposta logo pra calar os críticos, ou se ele real mesmo não sabe que fisicamente ele tá muito abaixo e talvez não alcance mais um nível pra ser competitivo em alto nível. Me pareceu um cara muito diferente do que a gente tá acostumado a ver do Neymar, que sempre foi dentro de campo, falando do jogador Neymar Júnior, sempre foi diferenciado, cara. Pode gostar dele politicamente, não pode, fora de campo, dane-se. Analisando 4 linhas ali. O cara, ele não é esse cara que a gente viu domingo, não é o cara que a gente viu contra o Leipzig, contra o CRB. Não me parece que ele tá muito afim, cara. E pelas informações, eu tenho a impressão, acredito que ele possa ficar contra gosto dele mesmo, assim. De mais uma vez o pai dele chegar e falar: meu querido, você não tem pra onde ir, ninguém vai pagar o que você vai ganhar aqui, fica quieto aqui e joga a bola dentro de campo pra salvar esse time aqui, senão a gente tá fudido. Basicamente isso. Eu não duvido não, cara. Mano, eu não duvido nada que tenha sido com essas palavras, cara. É basicamente isso, cara. Meu irmão, não fica xingando o árbitro, não fica brigando com o Zé Rafael, joga a sua bolinha, ajuda esses bagre aí e salva o Santos. Senão, irmão, a gente tá fudido, a mídia vai cair matando, o Casagrande vai te engolir. Tá fudido. É nesse nível, cara. É nesse nível, porque, cara,
Aí vão tentar vender que o Neymar reduziu uma parte aqui do contrato. Não, vamos Lógico. pagar aí. Isso é o Pra marketing. sair, pra dar aquela lustrada na Felipão, imagem. eu fico pensando o que seria feito do Santos se esse contrato nunca tivesse visto a luz do dia, hein, cara? O que os caras estariam fazendo agora num novo contrato sem a galera saber como foi o primeiro, cara? E teve Santista de coragem de me chamar de corintiano, cara. Juro pra você, cara. A verdade é que se essa porra não tivesse saído, eu não sei não o que teria acontecido nos bastidores aí, cara. Não, Neymar ia estar sendo tratado A narrativa seria outra, cara. Ia estar sendo tratado como um ídolo, máximo, É. imaculado. Veio por uma solidariedade ao Santos, o ídolo, o bom filho a casa torna, essas pataquadas aí, enfim. Que a gente tá acostumado a ver no futebol aí, mas ainda bem que Vossa Senhoria e o Pedro Lopes fizeram um bom jornalismo para mostrar para a população aí, né? Sobretudo pro Santista. Sem dúvida.